Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa número 4. Gente, fizemos aquele intervalo rápido, vocês já conhecem, vocês já sabem. É só realmente o tempo de beber uma água, esticar um pouquinho as costas e retornar, tá bom, gente? E assim nós fizemos. Primeira parte do nosso encontro, a gente diferenciou textos em gêneros e tipos. E a gente falou um pouquinho sobre essa diferença, que gêneros textuais cabem dentro de tipos de texto, né, galera? E a gente viu que são inúmeras as possibilidades de gênero. Mas quando a gente fala de tipo textual, a gente pensa em 5 apenas. São 5 as tipologias textuais. Vimos a primeira delas, que a gente focou um pouco mais, porque era nosso conteúdo central. Os outros a gente vai adicionar mais conteúdo. Tem mais conteúdo complementação, ok, gente? Então, no primeiro deles, a gente falou sobre textos narrativos. Tipologia narrativa. Agora, a gente vai continuar um pouco sobre os outros tipos de texto, as outras tipologias. E, é claro, vamos dar alguns exemplos de quais elementos, quais estruturas e exemplos de gêneros que se enquadram, que se encaixam dentro daquele gênero textual, daquele tipo, perdão, gênero que se enquadra dentro do tipo de texto. Tudo bem? Então, vem comigo que a gente vai continuar nosso conteúdo. Vamos que vamos. Olha só, galerinha. Só dando continuidade aqui, hein? Vamos falar agora do número 2. Textos descritivos. Olha só. O primeiro deles, a gente já viu, texto narrativo, com os seus elementos, com as suas estruturas. Como é que ele funciona? Como é que a gente chama? Início, meio e fim do texto narrativo. Importantíssimo você perceber esses elementos. E a sua estrutura. Já aqui, nós temos agora uma diferença, pessoal. Qual é a diferença? Vamos pensar um pouquinho? Qual é a diferença entre o texto narrativo e o texto que a gente está chamando agora de descritivo? Galera, o texto descritivo, gente, ele não vai mais contar uma história. O texto descritivo, por sua vez, ele vai descrever. O próprio nome já diz, galerinha. Ele descreve, ele vai expor sobre uma pessoa, ou um objeto, ou um lugar, ou um acontecimento. Então, se você vai, por exemplo, descrever uma pessoa, texto descritivo. Se você vai contar para alguém, olha só que interessante, você vai contar para alguém como que você chega em algum lugar. Texto descritivo, pessoal, você está descrevendo o caminho. Olha, você vai dobrar, você vai ver aí umas escadas, aí você dobra à direita, você vai ver umas plantinhas, dobra à esquerda, provavelmente você vai encontrar lá uma porta grande, de vidro. Tudo isso é descrição, pessoal. Tudo isso é texto descritivo. Tudo bem? Perceba, meus queridos alunos, que nós temos no texto descritivo uma quantidade razoável de adjetivos. Professor, por que a gente tem adjetivos? Adjetivos não são aquelas palavrinhas que dão as características das coisas? Justamente, se você vai ter as características daquilo, então você vai trazer uma descrição daquilo. Gente, cuidado com o que você chama de texto descritivo, de descrição. Porque, por exemplo, descrever uma pessoa, aí você diz, a pessoa tem 2 olhos, uma boca, um nariz. Gente, isso não é descrever, né, pessoal? Isso não é uma descrição, né, gente? Porque a grande maioria das pessoas tem realmente 2 olhos, uma boca, um nariz. É claro que existem pessoas que não, pessoas com deficiência, mas isso aí, gente, é muito óbvio que as pessoas têm essas coisas. Não faz sentido você ficar pontuando isso. Não vai fazer tanta diferença assim. Então, quando você for descrever uma pessoa, é muito mais interessante que ao invés de falar coisas mais gerais, você pontue melhor. A pessoa tem cabelos longos, ou tem cabelo curto, tem o cabelo preto, ou tem o cabelo ruivo, tem o cabelo cacheado, tem o cabelo liso, tem o cabelo crespo, costuma usar o cabelo amarrado. É uma pessoa alta, é uma pessoa baixa, é uma pessoa...
Claro que esses olhos escuros, olhos claros, esse tipo de descrição, pessoal, certamente vai ajudar. Esse tipo de descrição certamente vai fazer com que você identifique melhor aquela pessoa. Vamos pensar em uma outra descrição? Que tal a descrição de um objeto? Pensa aí na descrição da sua sala de aula. Gente, quando você pensa em descrever a sua sala de aula, você pode pensar, uma sala é um espaço grande, é um espaço amplo, é um espaço arejado, ou não. É um espaço frio, porque tem os ar-condicionados, ou não. É um espaço mais quente. A minha sala ela é lotada, tem muitas pessoas. A minha sala de aula ela costuma ser muito barulhenta, ou não, costuma ser um ambiente silencioso. Perceba, pessoal, que eu não preciso dar só características físicas. Eu também posso encontrar características que sejam de personalidade, ou da escola, da sala de vocês, ou da pessoa. Não é só sobre cabelo, altura, cor de pele, cor de olhos. Também pode ser sobre a personalidade da pessoa. Ah, aquela pessoa é uma pessoa mais tímida, mais retraída, mais calma, ou não, uma pessoa mais extrovertida, é uma pessoa mais faladora, uma pessoa que fala muito, uma pessoa tagarela, ou não, uma pessoa mais introvertida, que fala pouco, uma pessoa mais lacônica, que não fala muito. Tudo isso, gente, dá características que são relativas à personalidade das pessoas. Então, gente, dá para perceber aí que essas percepções que são dadas para descrever alguma coisa ou alguém vão trazer adjetivos, né, gente? Vão trazer características. E a partir daí você começa a perceber que o gênero, ou melhor, o tipo textual descritivo, ele também é algo muito pessoal. Cada um vai ter a sua interpretação. Por exemplo, se eu trago para vocês uma fotografia, uma paisagem, certamente, quando você vir esse tipo de coisa, você vê esse tipo de coisa, você vai, interpreto dessa forma. Talvez uma outra pessoa interprete de uma maneira diferente. Mas na hora de descrever, você vai descrever, olha só, essa imagem aqui tá na praia, ou tá observando as ondas do mar, por aí vai. Tá ok? Vamos ver alguns exemplos. Olha só, exemplos de textos descritivos. A gente tem um relato. Observa só, o texto que é um relato, por exemplo, de uma viagem. Pensa aí. A pessoa chega para você e te pergunta, como é que foi o final de semana? Ah, meu final de semana foi bom. No final de semana eu... E aí você diz o que foi que você fez no final de semana. Você relata sobre aquilo. E aí, pessoal, certamente você descreve sobre aquilo que você fez uma viagem. Ah, foi uma viagem longa, foram 3 horas dirigindo. Para onde é que você foi? Ah, eu fui para José de Freitas, eu tenho família por lá e tal. Você descreve. É um lugar mistoso, é um pouco quente, mas eu gosto bastante de lá. O que você fez por lá? E você vai descrever mais uma vez. Ah, eu fui para uma barragem em José de Freitas, uma barragem. Lá é muito legal, me diverti bastante, fui com os meus amigos. Olha a quantidade de adjetivos que você encontra aí. A barragem era limpa, a barragem era legal e tudo mais. Então, gente, o relato de uma viagem certamente é parte do texto descritivo, tá ok, galerinha? Porque você está nada mais, nada menos do que descrevendo aquilo como aconteceu, tá bom? Nós temos também, olha só, de texto descritivo histórico. Como assim histórico, professor? Se você pensa, por exemplo, na história de uma cidade, história de Teresina. Como era Teresina, por exemplo, lá no século XIX, no iniciozinho da capital? Como era? Era uma parte mais rural, Teresina era mais centralizada, tinha censura das pessoas e tudo mais. Você descrever esses fatos, certamente é também parte do texto descritivo, um relato histórico. Tá bom, gente? Se você fala, por exemplo, de pessoas importantes da história, por exemplo, como uma biografia ou uma autobiografia, vamos pensar aí, olha só, quando você descreve, sei lá, Dom Pedro I. Ah, Dom Pedro I. O que os relatos históricos nos trazem sobre a personagem
Dom Pedro I? Ah, Dom Pedro I era uma pessoa mais extrovertida. Dom Pedro I era um fanfarrão, gostava de beber, gostava de sair. Essas informações, pessoal, costumam ser relatos históricos. E é claro que o tipo de texto, a partir desses adjetivos que você ouve aqui, são parte do tipo de texto descritivo. Olha mais um exemplo legal, hein? O currículo, galera. O que é um currículo? Vamos pensar um pouquinho? Gente, um currículo nada mais é do que aquele tipo de texto, aquele gênero textual, melhor dizendo, que vai trazer as informações sobre você. Professor, então eu vou me descrever nesse tipo de texto? Perfeito, você se descreve. Mas eu pergunto a você, na descrição de um currículo, você se descreve como você é fisicamente? Faz sentido isso? Ah, eu sou alto, eu tenho tantos quilos, eu tenho uma tal altura, eu... É isso, gente. Tenho cabelo longo, tenho... É isso, pessoal. Não, gente. Quando você estiver fazendo o seu currículo, o que você vai trazer não é esse tipo de descrição. A descrição que você vai fazer vai ser uma descrição profissional. Então, gente, a gente chama isso de descrição contextual. Pertence a um contexto específico, concordam? E aí, é claro que nesse contexto você vai perceber a necessidade em que você precisa estar descrevendo. No caso de um currículo, você precisa descrever o contexto profissional. Então você vai, por exemplo, falar da sua experiência. Eu já trabalhei tantos anos nessa área. Você vai falar, por exemplo, das suas formações. É essa a descrição que você vai fazer. Ah, então eu vou descrever aquilo que eu produzi profissionalmente na minha vida. Não produzi ainda, é meu primeiro emprego, é minha primeira experiência. Você deve colocar tudo isso no seu texto de currículo, que a gente entende como texto descritivo. A lista de compras, é claro que ela vai descrever o que é que você vai comprar, e um cardápio, né, pessoal? Olha que interessante você ter um texto cardápio. Esse gênero textual, galerinha, ele precisa ser um texto descritivo. Ele precisa descrever aquilo que você vai comer. Mas, professor, por que ele precisa descrever tanto assim? Vamos pensar um pouquinho? Imagina que você vai numa churrascaria, num restaurante, você encontra um misto grande. Professor, o que vai ser desse misto? Não faço a menor ideia. Então, certamente, esse cardápio vai precisar te dar mais informação, né, meu querido aluno? Se ele vai te trazer mais informações, certamente ele vai descrever que informações são essas. Ah, esse misto grande, ele vai ter... Aí você vai dizer o que é que ele tem, né? Ah, esse misto grande, ele vai ter 100 gramas de carne de sol, 200 gramas de calabresa, 200 gramas de frango. A partir daí você percebe, ah, então eu vou comprar. Ou então, não vou comprar isso não, não é o que eu gostaria de comer. Então, pessoal, a partir da descrição, você consegue a finalidade do seu texto. Se faz sentido ou não você comprar aquilo. Ok, gente? Então, esse aí é o nosso segundo tipo de texto que a gente está vendo no encontro de hoje. É o nosso tipo de texto descritivo. Vamos para o terceiro? Terceiro, talvez esse aqui seja o mais difícil e mais importante de todos, viu, galera? Texto dissertativo argumentativo. Professor, o que é que significa esse tipo de texto? Ele vai dissertar sobre alguma coisa? O que é isso? Mais importante do que dissertar, pessoal, é trazer esses argumentos aí que ele está prometendo, viu, gente? Então, palavra-chave de texto dissertativo argumentativo é esse aqui, ó. Argumentações. Então, você vai falar sobre um tema, sobre um assunto, e aí, a partir dele, você argumenta. Gente, é diferente de texto de opinião. Professor, o que é um texto de opinião? Texto opinativo, galera, é aquele texto que traz a sua opinião. Cuidado, eu vou já fazer a diferença, tá?
Mas opinião por opinião, galera, é diferente de argumentação, viu? Você só dizer assim, é porque é porque é isso, é porque sim, não é argumentar, gente. Isso não é argumentação. Argumentação é quando você traz textos de referência. Quando você traz a referência daquilo que você está falando. Então, se você fala no meio do seu texto assim, e isso aqui eu li em um jornal, eu vi uma pesquisa que fala sobre, li um autor que traz este pensamento. Galera, aí sim. Aí você está trazendo argumentos. E aí, pessoal, é interessante que você perceba também que essas argumentações elas vão defender o seu ponto de vista. E além de defender seu ponto de vista, esses argumentos têm como objetivo principal fazer a persuasão do seu leitor. A defesa é isso, gente, é persuadir, é fazer com que aquela pessoa te compreenda, é fazer com que aquela pessoa compre a sua ideia. Eu nem tô falando ainda de persuasão com muita força, tá? A gente vai ver mais à frente aí com outros textos sobre isso, tá bom? Mas basicamente é isso, gente. Quando você fala em argumentação, você deve pensar em texto dissertativo. Professor, por que você disse que era algo mais difícil, algo mais complexo? Sabe por quê, gente, que eu digo isso? Porque um texto dissertativo argumentativo, ele é o principal tipo de texto que é utilizado em redações, gente. Em provas de vestibulares, por exemplo. Quer dizer, professor, que no Enem a gente vai produzir um texto, uma redação, que vai ser um texto dissertativo argumentativo. Perfeito, gente. Quando chegar a hora de fazer uma redação tão famosa como a redação do Enem, esse é o tipo de texto, é o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Saiba disso, tenha isso em mente. Essa é a tipologia central, ok? Professor, e qual é a estrutura? Vimos a estrutura do texto narrativo mais cedo. Qual é a estrutura do dissertativo argumentativo? 3 partes. A primeira delas é a tese. A segunda delas é a antitese ou antítese. E logo em seguida, a nova tese que é formulada. Gente, como é que você elabora isso então? Vamos pensar um pouquinho? Olha só, se você está fazendo o seu texto, digamos que o tema do seu texto seja, vamos pensar um pouquinho, o coronavírus, Covid-19. Galera, quando você pensa neste tema, você pode pensar em uma tese. Apresenta um pouco aí os dados, fala um pouco sobre a pandemia de maneira geral, quantas pessoas morreram, quais eram os sintomas mais graves e por aí vai. O que era que as pessoas precisavam naquele contexto. Em seguida, você vai para a sua antítese, ou seja, antítese, você vai contrapor aqueles fatos. Vamos pensar um pouquinho como é que isso pode ser contraposto? De um momento para outro, as pessoas começaram a não mais sentir tanta violência nos sintomas. As pessoas começaram a não precisar com tanta frequência ser internadas. As pessoas não precisaram tanta frequência ir para o balão de oxigênio. Pessoal, o que é isso? É a antítese. É aquilo que se contrapõe, ou seja, o oposto daquilo que você trouxe inicialmente. Em seguida, você vai para a conclusão, para a nova tese. Gente, o que vai acontecer para que as pessoas parassem de ir tanto lotar os hospitais? O que aconteceu para que as pessoas não tivessem mais tantos sintomas graves da doença? É claro, né, gente, que o que aconteceu foram as vacinas. Então, a conclusão que você chega, ou a nova tese que você chega, é que as vacinas conseguiram trazer coisas boas, benefícios à população, à saúde da população. Então, a nova tese, é claro que você usa de argumentações.
Não foi só, eu olhei e vi que foi assim. Não, gente. Não é só essa percepção sua, não é só a percepção individual que vai fazer isso, não. Você também precisa perceber as argumentações, os argumentos que são dados. Assisti em um jornal, isso. Li em uma revista científica, isso. Conduzi um estudo que resultou nisso. Vi os resultados de uma pesquisa que apontam isso. Então, galera, a partir disso daí é que você vai observar as partes. Tese, antítese, antítese, desenvolvimento do texto, e nova tese, conclusão. Galera, textos jornalísticos costumam trazer este gênero textual, ou melhor, esse tipo de texto, que é o texto dissertativo argumentativo. Por isso, as cartas de opinião, se falou agora há pouco, que a opinião é diferente de argumentação. Pois é, gente, aí é que tá. Se um jornal, por acaso, receber alguém para dar uma carta de opinião, para escrever uma carta de opinião, fique bem atento, pois aquela pessoa certamente é uma pessoa altamente qualificada para o cargo. Certamente, uma carta de opinião, um artigo de opinião ou mesmo um ensaio de opinião, eles vão ser escritos por pessoas que têm muito a dizer sobre aquilo. Pessoas que sabem muito do que estão falando. Pessoas que já fizeram estudos sobre aquilo. Pessoas que têm respaldo para falar sobre aquilo. Tá bom? Então, gente, textos de opinião que são veiculados em jornais sempre vão ter isso. Pessoas importantes, pessoas que sabem do que estão falando, têm propriedade naquilo que estão falando. E aí, quando a gente vem para textos acadêmicos, é certeza. Texto dissertativo, argumentativo. Por exemplo, quando você finaliza uma graduação, ensino superior, você está resolvendo, fazendo, escrevendo uma monografia. E você tem que defendê-la, claro, por conta dos seus argumentos. Você também, se você finalizar um mestrado, você escreve uma dissertação de mestrado. E se você finaliza um doutorado, você precisa defender e apresentar uma tese de doutorado ou de doutoramento. Tudo bem? Esse é o tipo de texto. Número 3, dissertativo, argumentativo. Temos mais 2, vamos lá? O número 4 é o texto expositivo. Galera, agora a gente tem uma diferença. O texto expositivo não é aquele texto que conta uma história. Texto expositivo não é aquele que descreve alguém ou alguma coisa. Texto expositivo é aquele que expõe uma ideia ou um assunto. E ele faz isso a partir de alguns recursos. Observe bem. Texto expositivo, ele se utiliza de definições, conceitos, informações, descrições, comparações. Então, gente, para você expor sobre algum conteúdo, você pode utilizar esses recursos, estes pontos. Você pode conceituar, trazer as informações, você pode definir aquilo de maneira que todo mundo entenda. Professor, então dá aí alguns exemplos para a gente de texto expositivo. Agora, observe bem que os seminários, você vai para a universidade, você faz muito seminário, viu, gente? Ensino médio também, professores costumam já pedir seminários. Então, os alunos vão falar sobre, expor sobre aquele conteúdo. E é claro que não é interessante que você só exponha aquilo que o professor já falou, né? Ou aquilo que está no livro. Só copiar e colar. Não é essa a proposta, né, gente? Expor é contar sobre, falar sobre aquilo, comparar com outras coisas, definir, conceituar. Da mesma forma, gente, são palestras, conferências, entrevistas. Observe bem, uma entrevista, gente, é exposição. Você vai expor sobre aquilo que você faz, ou que você fez, ou aquilo que você pensa sobre alguma coisa. Pensa aí, por exemplo, num programa de TV que é baseado em
entrevistas, vai entrevistar uma pessoa importante, uma pessoa que tem muito a contribuir, tem muito a falar a respeito de algum conteúdo, sobre alguma coisa. Trabalhos acadêmicos, falamos agora há pouco. Textos acadêmicos requerem uma defesa no final. E aí, é claro, você vai expor as suas ideias. Você vai falar as suas ideias. E os textos conhecidos como textos de referência, que são enciclopédias, verbetes, dicionários, ok? Galerinha, quando você vai procurar um termo, uma palavrinha, em uma enciclopédia ou em um verbete no dicionário, o que é que você está procurando lá, gente? Pensa aí um pouquinho. Você está procurando precisamente pelo quê? Certamente você está procurando por uma definição. Certamente você está procurando por um conceito, porque você não compreendeu, você não entendeu o que palavra significava. Se você não entende o que aquela palavra significa, você procura por uma definição, você procura por um conceito, que inclusive, pessoal, não é nada fácil, viu? Definir alguma pessoa ou alguma coisa, alguma palavra, não é nada fácil, tá bom? Último dos pontos, último tipo de gênero textual. Texto injuntivo, observa bem. Texto número 5, injuntivo. Professor, que palavra estranha, nunca ouvi falar. Talvez a palavra seja mais difícil do que ela representa, tá bom? Texto injuntivo, galerinha, também é conhecido, olha só, também é conhecido como texto instrucional. Observa aí, ó. Texto instrucional. Professor, o que é instrucional? Aquele que te dá instruções, meu querido aluno. Pessoal, texto que te dá instrução é aquele texto que está querendo te orientar de alguma maneira. É aquele texto que indica uma ordem. Ele está querendo te orientar ou te persuadir. De novo, persuadir significa convencer, tá bom? Convencer. Orientar, pessoal, vamos pensar aí num exemplo de texto injuntivo que oriente. Imagina quando alguém pergunta para você como é que eu faço para chegar até o centro da cidade. Ah, pessoal, se você vai dessas direções para a pessoa, certamente você vai se utilizar desse tipo de texto injuntivo. Você vai dar instruções a essa pessoa. Ah, você deve dobrar à direita, seguir em frente por um quilômetro, depois virar à direita, observar aí, olha só, sei lá, uma padaria, observar uma praça, dobra de novo à esquerda. Gente, essas orientações, elas são ou não são instrucionais? São as instruções que você está dando, que você está direcionando aquela pessoa a assumir. E é claro, né, gente? O objetivo central é a persuasão, é o convencimento de que aquilo vai dar certo, de que aquilo funciona. Vamos pensar mais um pouquinho? Se o objetivo é convencer de alguma coisa, os textos que estão na esfera da propaganda, olha o nosso primeiro exemplo, propaganda, fazem parte do texto injuntivo. Por quê, gente? Porque você vai, com certeza, no texto injuntivo, você vai tentar convencer a pessoa de alguma forma, né, pessoal? Você vai tentar convencer aquela pessoa de alguma coisa. Ah, professor, se é a propaganda de uma comida, o que é que você vai persuadir aquela pessoa? Não sei, que aquela comida vai te dar prazer, que é uma comida gostosa, que é uma comida saudável. É isso aí. Você vai tentar convencer aquela pessoa de que aquilo é algo bom. Ah, professor, exemplo de propaganda vai trazer recurso de convencimento e olha qual é um recurso utilizadíssimo. Verbos no imperativo. Professor, o que é o imperativo? É aquele modo verbal que te dá ordem. Galera, o modo imperativo, ele vai trazer o verbo direto para você. Então, se for alguma coisa relativa, uma propaganda relativa à comida, quais serão os verbos que vão ser utilizados? Compre, coma, experimente.
Se for, por exemplo, ao invés de comida, se for uma empresa de viagens, por exemplo, quais serão alguns verbos que você pode utilizar no modo imperativo, gente? Viaje, voe, experimente, compre as passagens. É a partir disso que o leitor, o consumidor, compra ou não o pacote de viagens com a empresa, tá bom? Outros exemplos, a gente já viu a receita culinária, né, galera? Quando você está no modo de preparo, são instruções que são dadas. Corte, tempere, coloque no fogo alto ou no fogo baixo. Tudo isso aí é o quê? Direto, verbo no imperativo, ordem de fazer aquilo, instrução, faça, realize, coma. E nós temos também a bula de remédio. Pensa aí, olha só, na bula de remédio você vai encontrar as informações sobre o remédio e também você vai encontrar aí algumas instruções que você deve fazer e que você não deve fazer também. O que é que você deve fazer com o remédio? Ele vai te falar, por exemplo, de dosagem. Tomar 3 vezes ao dia. Uso oral. Tem alguns remédios que você engole, tem alguns que você coloca no olho, um colírio, tem alguns remédios de uso nasal, você coloca no nariz. Tem alguns remédios que são efervescentes, você tem que colocar dentro d'água. Por aí vai, tá bom? E é claro, tem também as contraindicações que você não deve fazer. Em caso de suspeita de dengue, você não deve tomar esse remédio. Em caso de gravidez, também não use esta medicação. E por aí vai. A bula vai te instruir no que você deve ou não fazer com aquela medicação. Além disso, nós temos também um manual de instruções, olha só. Se você compra, por exemplo, um ventilador e você está procurando... O ventilador vem desmontado, né, gente? Como é que você vai fazer? Você vai ter que montar o ventilador. Na maioria das vezes vem um manual de instruções e aí você vai ter que observar passo a passo como você deve montar o ventilador. Por exemplo, imagine aí que você está aprendendo a fazer a manutenção em um ar-condicionado. Gente, para você fazer isso, você precisa observar o manual, você precisa observar o como fazer, o passo a passo, as instruções de como fazer isso. E também nós temos aí, olha só, a parte jurídica, regulamentos, leis, o que você pode e o que você não pode fazer, olha só. É proibido fumar nesse espaço. É obrigatório o uso de máscara em espaços fechados. Essas regulamentações, elas são importantíssimas também e utilizam, claro, o texto instrucional. Instruções de como fazer e como não fazer. De maneira geral, o texto injuntivo, gente, é texto prescritivo, prescreve alguma coisa. O que você deve e o que você não deve fazer. Tudo bem, galera? Gente, alguma dúvida sobre gêneros e tipos de texto? Tá tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, hein? Eu tô aqui para tirar realmente essas dúvidas suas. Participe, interaja. Já que temos ainda 10 minutinhos, finalizado tudo isso, vamos agora para as nossas práticas. É a prática que leva à perfeição. No nosso conteúdo, nós temos trabalhar no encontro de hoje, histórias em quadrinho. Então, galera, eu trouxe aí 2 historinhas em quadrinho. Vamos ver se dá tempo a gente falar sobre as 2. Se não der tempo, a gente fala só sobre uma, não tem problema. Vamos ver a primeira? Pessoal, aí nós temos, olha só, o John e o gatinho dele. Vocês conhecem o gato Garfield. Ele é, claro, um dos gatinhos mais conhecidos do mundo, por conta, é claro, das histórias em quadrinho. Todo mundo sabe aí, inclusive, algumas características do Garfield. Aquele gatinho preguiçoso, aquele gatinho que não tá muito aí pra vida, odeia as segundas-feiras, odeia acordar cedo e por aí vai. No caso aqui, observa só que eu tenho 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, observa só, o John tá aí com a cara meio triste, meio com os olhos fechados e tal. Ele começa, I'm afraid I might not be good enough for Liz. Então ele diz aí, ó, I'm afraid, eu tenho medo, eu temo. I might not, galera, cuidado aí com esse might. Esse might
é um verbo que a gente chama de verbo modal, tá bom? Esse verbo que a gente chama de modal, ele é modal porque ele expressa o modo como alguma coisa acontece. No caso do might, ele fala de probabilidade. E é claro, né, gente? É uma probabilidade. Quando tratando-se do might, é uma probabilidade remota. É uma probabilidade difícil de acontecer. Eu não falei que é algo impossível. Eu falei que é algo difícil de acontecer. É claro que pode acontecer, mas não é algo muito comum, não é algo muito habitual, tá bem, gente? Mas é algo que pode sim acontecer, beleza? Galerinha, vamos então para o nosso texto. Olha aí o que é que o Garfield diz. Ele diz que ele tá. O John primeiro diz, né, que tá com medo aí da Liz, não. Porque ele se acha, melhor dizendo, ele se acha, olha aí o ai, sou eu. Ele se acha não tão bom, que há uma probabilidade pequena de ele não ser bom o suficiente para a Liz. Ah, gente, então ele tá aí, olha só, por isso que ele tá com um cara meio triste. Ele tá se achando pra baixo, ele não tá gostando de si mesmo. Ele tá achando que ele não é bom o suficiente para a Liz. Ah, pessoal, então é por isso que ele tá aí meio cabisbaixo, ele tá aí meio triste. E observa aí de novo o uso desse might, né, pessoal? O uso aí do might, tá bom? Probabilidade remota. Show de bola, gente. E aí o Garfield responde para ele aí no segundo quadrinho. Olha só a diferença, hein, gente? O Garfield tá sorrindo, tá feliz da vida. E o Garfield diz, oh, come on, John. Ah, fala sério, John. Esse come on, pessoal, vamos lá, né, John? Vamos lá, come on. E aí, o Garfield abre os braços aí no último quadrinho e diz, might. Olha aí, então. Ele abre aspas, porque é aquilo que o John falou. E ele traz, olha só, os dois marcas gráficas aí. O ponto de interrogação e o ponto de exclamação juntinhos, olha só. Might. Não, John. É certeza. Ele não acha que é uma probabilidade remota, não, olha só. Ele usa aqui, gente, um recurso que a gente chama de ironia, galera. A ironia é quando você diz uma coisa, mas no final das contas você significa outra. O que você quer dizer realmente não é aquilo que você está dizendo, pessoal. Isso aí é o que a gente chama de ironia, tá bom? E aí, pessoal, você consegue observar que ele é irônico aí com o John. Como assim você acha, tem uma probabilidade remota de você não ser bom o suficiente para Liz? Então, na concepção do Garfield, oxi, é certeza que você não é bom o suficiente para Liz. Você ainda tem dúvida? É mais ou menos isso que ele quer dizer, tá, gente? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas, oxe, é óbvio que você não é bom o suficiente. Coitado aí do John, né? Coitado aí do John. Então, galerinha, explique questão número 1. Explique o uso do verbo modal might aí nesse texto. Gente, percebemos aqui, olha só, que esse verbo modal might, letra A, tem ideia de futuro? De jeito nenhum, galera. De maneira alguma. Quem faz modal futuro é o eu, galera. O eu. Nada de might. Então, é um verbo modal might expressando pedido. Letra B, também não. Se você faz um pedido, você usa will, ou você usa can, ou você usa could. Só esses três, nada mais, nada menos. Ou ainda would, né, gente? Dá para fazer pedido também com would, tá? Would também faz pedido. Esses são verbos modais para expressar pedido. Inclusive, alguns deles, observe só, alguns desses verbos modais sendo mais formais do que outros. Will e can são bastante
informais. Could e would são mais formais, tá bom? Letra C, então, é uma possibilidade. Opa, encontramos aí, hein? Letra C, verbo might é um verbo modal que fala de possibilidade. E eu acrescentaria possibilidade remota. O que é que eu chamo de possibilidade remota? É aquela possibilidade bem difícil de acontecer. Eu não falei, meus queridos alunos, eu não falei que era algo impossível. O que eu falei é que é algo difícil de acontecer. Então, gente, a minha resposta eu já peguei, a letra C de canal educação. Professor, e a letra D de dado? O que a letra D diz aí? Dá uma olhadinha. O verbo might exprime uma obrigação. O que é que vocês acham, galera? Obrigação? Não, gente. Obrigação? Não. De jeito nenhum. Verbo might não é obrigação. Verbo might, ele vai falar de uma possibilidade remota. Verbos modais que falam de obrigação, que exprimem, que significam obrigação, são os verbos must e o verbo have to. Tudo bem, gente? Só esses dois aqui são verbos modais que exprimem obrigação na língua inglesa. Os demais, não. Os demais vão exprimir cada um a seu tempo outras coisas, como a gente já viu aí alguns deles. Então, nossa resposta correta para essa questão realmente é a letra C de canal educação. Tudo bem, galerinha? Tranquilo e favorável? Vamos ver se tem mais tempo para a gente fazer mais uma questão. Ah, não, aqui já é outro texto, aí já teria que ser uma outra análise. Nós só temos 2 minutinhos, não vamos ter tempo suficiente para tratar da questão de número 2. Então eu vou deixar aí no quadro que também é o uso do might, viu? Olha que legal. É mais o uso de verbo modal, que é claro, é um tema muito recorrente nas questões, né, pessoal? Você consegue ver aí a fala do Batman. E o might, mais uma vez, com a ideia aí de possibilidade remota. Mesmo assim, galerinha, como nosso tempo já está se esgotando, a gente finaliza por aqui. Para a gente finalizar, galerinha, eu gostaria que vocês percebessem que a história em quadrinho pertence ao texto. Qual tipo? Pensa aí um pouquinho. Gente, esse texto em quadrinho não pode ser um texto expositivo, ele não está só expondo alguma coisa. Não pode ser um texto que esteja instruindo, texto injuntivo. Também não. Não é um texto descritivo, não descreve nenhuma pessoa, nenhum lugar. Esse também não é um texto dissertativo argumentativo. Não tem argumentações sobre as coisas. Esse texto em quadrinhos é um texto narrativo, ele conta uma história. Inclusive uma história fictícia, porque é claro, gatos não pensam, gatos não falam, então não há como haver essa comunicação entre o John e o Garfield. Tá bom? Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui, nosso encontro acabando, e eu encontro vocês na próxima segunda-feira, com certeza, para a gente continuar trazendo mais e mais textos e interpretações para vocês. Então, um abraço e até lá. Bye, bye. See you!